Quando a gente faz esse alinhamento do chamado, da paixão, da visão e do foco, eu pego tudo isso e vou numa única direção, numa única estrada. A paixão me deu a nova direção, a visão me deu qual é a estrada que eu preciso estar. E se eu disse sim para isso, eu disse não para todo o restante. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma série da Envisionar Podcast em parceria com a Rádio Transmundial. E nessa série, que vai ter 6 episódios, eu quero trabalhar um pouquinho 6 pilares para transformar a sua visão num legado. Mas, na verdade, não tem a ver simplesmente com estratégias ou coisas desse tipo. Tem a ver com coisas bem práticas para a sua vida pessoal e para o seu ministério. E eu quero começar com uma pergunta. Nesse primeiro episódio, você já começou a alinhar 4 coisas que são cruciais para a sua vida deixar um legado? Bom, você pode imaginar diversas coisas do que seriam essas 4 coisas. E, na verdade, elas têm a ver com coisas bem amplas, complexas e, ao mesmo tempo, simples, por mais incrível que possa parecer. Tem a ver com alinhar o seu chamado, sua paixão, sua visão e seu foco. Ao longo da minha vida e da minha trajetória, eu comecei a perceber que se essas coisas não estiverem bem alinhadas, dificilmente você vai deixar um legado e vai conseguir realizar aquela visão que Deus te deu ou colocar na prática aquela paixão que Deus colocou no seu coração. E eu comecei a perceber isso, obviamente, ao longo do tempo, ao longo dessa trajetória de 42 anos de ministério que eu tenho e agora quase 64 anos de vida. E se eu puder te ajudar a aprender isso mais cedo, a começar a alinhar isso mais cedo, obviamente os resultados do seu ministério, o impacto do seu ministério serão ainda maiores. Bom, então vamos lá, vamos relembrar quais são as 4 coisas. Primeiro, o chamado. Segundo, a paixão. Terceiro, a visão. E quarta coisa, o foco. Vamos começar pelo chamado. Obviamente, todos nós temos um chamado que muda a rota da nossa vida. Eu me lembro que quando eu tinha cerca de 17 anos de idade, eu estava me preparando para entrar na faculdade de arquitetura em São Paulo e alguns meses antes, quando ainda estava na preparação, no cursinho, etc., eu comecei a sentir aquele incômodo e daí chegou o momento que veio aquele chamado irresistível de Deus para mudar a trajetória, para deixar aquela carreira, aquela trajetória que eu tinha imaginado e me envolver ministerialmente com o reino de Deus e me dedicar ao reino. Foi uma guinada total na minha vida. Esse chamado com cada um acontece de um jeito diferente e certamente quando eu compartilho aqui um pouquinho do meu, você lembra do seu e também lembra aquelas circunstâncias e aquelas características muito especiais que caracterizam o seu chamado. Bom, todos nós que trabalhamos no reino temos um chamado. E independente de trabalhar no reino, todos nós temos um chamado de Deus. Quando a gente recebe Jesus no coração, quando a gente entende o relacionamento com Deus, a gente tem esse chamado. Pode ser um chamado para uma atuação nos negócios, no governo, numa atividade profissional ou no ministério. Mas agora, falando da atividade especialmente ministerial, esse chamado faz com que a gente se dedique totalmente a Deus, em primeiro lugar, ao relacionamento com Ele, depois a um ministério que Ele coloca a gente, a um lugar, a uma causa e assim por diante. Bom, eu diria que esse é o primeiro ponto de uma linha se a gente quer alinhar todos esses itens que eu coloquei, esses 4 itens. Começa com o chamado. Não adianta você ter uma visão antes de ter um chamado, não adianta você simplesmente ter uma paixão e querer desenvolver aquela paixão se você não tem clareza desse chamado de Deus. Então, tudo começa com o chamado e o chamado é aquilo que muda a rota da nossa vida. É aquilo que leva a gente para um outro patamar, não só no relacionamento com Deus, como também no relacionamento com as pessoas e com a visão que Deus quer desenvolver por meio da nossa vida. Bom, esse chamado precisa estar associado com uma paixão.
E, às vezes, até a paixão pode ser despertada em você antes do chamado. Mas quando você tem aquele chamado, a paixão ganha um novo significado. A paixão se torna uma base para que o seu chamado seja direcionado para um grupo de pessoas, para uma causa, para uma igreja, para uma cidade, para um movimento, enfim, para aquilo que Deus realmente quer usar você. Se a gente lembrar ao longo da história, alguns personagens que Deus usou, como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Billy Graham, Madre Teresa de Calcutá, todos eles tinham um chamado e tinham uma paixão. Era uma causa para a qual eles estavam se dedicando. Então percebam que aí começa esse alinhamento aqui, nessa linha que a gente está desenhando da nossa vida. O seu chamado muda a rota da sua vida. A sua paixão dá direção para essa nova rota, para que você não fique fazendo zigue-zague por aí ou fazendo tentativas que, na verdade, não levam a uma efetivação daquilo que você quer fazer. Então, a paixão é o direcionamento do nosso novo destino. No meu caso, antes até mesmo do chamado, eu já tinha uma paixão por liderança. Eu comecei a me envolver com isso gradualmente, na igreja, na minha atividade profissional, e eu queria aprender mais sobre isso, eu queria crescer nisso. Obviamente, como eu era ainda adolescente, eu usava alguns princípios elementares daquilo que a gente pode entender por liderança. E essa paixão faz então com que ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, você queira se aprofundar nisso cada vez mais, você queira saber mais sobre isso, você queira praticar isso, você queira testar determinadas coisas para que você possa ajudar outros, fazer diferença na vida de outros ou daquela comunidade ou localidade ou causa na qual Deus te colocou. Então percebam que aí há uma primeira união desses dois elos, o chamado e a paixão. Então, usando o meu caso como exemplo, eu tive esse chamado irresistível para me juntar a Deus naquilo que Ele queria fazer. Deus já estava desenvolvendo no meu coração essa paixão por liderança. Automaticamente, havia uma outra conexão dentro da paixão, que eram dons. Então, os dons naturais e espirituais, né, que Deus me deu tem a ver com administração, com liderança, com ensino, que são coisas relacionadas a essa paixão. É aquilo com o qual você passaria a noite conversando sem ter sono, ou que quando você descobre alguma coisa nova na área, você quer imediatamente ler sobre aquilo, saber sobre aquilo e trabalhar aquilo na prática. Quando alguém que também tem essa paixão encontra com você, você passa horas conversando com essa pessoa sobre isso. Então perceba, esse alinhamento vai tornando esses elos de uma corrente muito fortes. Ou seja, o chamado e a paixão dão a direção para a sua vida, para aquilo que Deus vai fazer por meio de você e para você acertar o alvo. Bom, mas tem uma terceira coisa, que é uma visão. Também ela pode acontecer em diversos momentos da vida. Essas 4 coisas que eu estou falando, elas nem sempre acontecem necessariamente nessa ordem. Primeiro você tem o chamado, depois você tem a paixão, depois você tem a visão. Se a gente lembrar de José do Egito, por exemplo, quando ele era ainda bem jovem, com 17 anos de idade, Deus deu uma visão para ele. Só que ele não estava pronto para executar essa visão. Talvez ali ele até teve alguns relances do chamado de Deus para ele, mas esse chamado foi se concretizando ao longo do tempo. Talvez ele não soubesse exatamente qual era a paixão dele, mas ele começou a aprofundar isso quando ele foi para o Egito. Ele se tornou um administrador tanto na casa de Potifar como na prisão, para se tornar depois um administrador no Egito e assim por diante. Já em outros casos, se a gente pegar Abraão, só aos 75 anos de idade é que ele tem essa visão de Deus. E automaticamente Deus dá esse alinhamento com um chamado e ao mesmo tempo com uma paixão para que ele fosse o princípio, né, do povo de Deus, do povo escolhido de Deus. Neemias, Esther e tantos outros tiveram em momentos diferentes da sua vida essa visão.
No meu caso, eu fui ter uma visão clara de Deus, do que Ele queria, da forma como Ele queria me usar, já um pouco adiante, com mais de 30 anos de idade. Percebam, eu tinha um chamado, eu tinha uma paixão clara por liderança, mas eu estava, de alguma maneira, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, dando tiros para todas as direções. Foi quando, na terceira etapa da nossa vida ministerial, eu tinha tido duas etapas ministeriais, uma de 5 anos inicialmente e uma outra de 10 anos. Foi quando a gente estava nessa transição para a terceira etapa de ministério da nossa vida que eu comecei a fazer esse desenho, essa linha, e perceber assim, bom, qual é o meu chamado? Aqui aos 17 anos eu tive esse chamado. E qual que é a minha paixão? É liderança. Isso vem desde os 13, 14 anos de idade, mas foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E aí eu comecei a perceber que tudo que eu fazia tinha a ver com liderança, tinha a ver com capacitação de pessoas, com despertamento, e agora a palavra da nossa organização, envisionar pessoas. Foi aí então que Deus usou tudo isso para me dar uma visão. Foi uma visão bem clara daquilo que Ele gostaria que eu fizesse. E como a gente às vezes aprende na igreja que quando Deus dá uma visão, você larga tudo e já sai fazendo, mas não é bem assim. Eu tentei fazer isso, eu comecei a tentar executar essa visão da melhor forma possível, mas eu não estava preparado. E mais ou menos como Abraão, que precisou 25 anos de preparação, e mais ou menos como José, que precisou 13 anos de preparação, deu tudo errado no início, aí Deus foi me conduzindo gradualmente para esse tempo de preparação, para aquilo que a gente faz hoje, especialmente nesses últimos 10, 15 anos, que tem a ver com essa visão que Ele deu lá atrás, há 28 anos atrás. Percebam que aí começa aquilo que a gente poderia chamar assim na brincadeira de o alinhamento dos planetas, né? Você alinha o seu chamado com a sua paixão, com uma visão que em algum momento da vida Deus te deu. Se Deus te deu mais jovem, você precisa entender que Ele vai te preparar para executar aquela visão. Você não vai executar talvez imediatamente. Se Ele te deu já numa idade mais avançada, como o caso de Abraão, talvez o tempo de preparação já aconteceu e agora você está pronto para executar essa visão, e isso faz com que a visão seja uma nova estrada a ser trilhada. Percebam, a paixão dá o direcionamento para o novo destino. A visão, ela dá a nova estrada para você caminhar. Você não vai mudar nem a sua personalidade, nem as coisas que você fazia. Você vai aperfeiçoando aquilo, você vai dando esse engajamento aqui, formando elos de uma corrente que vão te levando para essa nova etapa. E aí, por fim, vem o foco. É exatamente a junção de todas essas coisas que faz com que o foco te ajude a definir onde você não vai colocar mais a sua mão, onde você não vai perder mais tempo e onde você vai focar. É muito difícil para nós que somos líderes abandonar coisas que a gente faz. A gente sempre quer colocar mais coisa na cesta, abrir mais áreas, abrir novas frentes. Como a Raquel diz, a minha esposa diz, é assim, eu sujo falando mal lavado aqui, eu também sou assim. Se eu pudesse, eu colocaria mais coisas. Mas, na verdade, quando a gente faz esse alinhamento do chamado, da paixão, da visão e do foco, eu pego tudo isso e vou numa única direção, numa única estrada. A paixão me deu a nova direção, a visão me deu qual é a estrada que eu preciso estar. E se eu disse sim para isso, eu disse não para todo o restante. Então, quando isso acontece, isso permite com que eu seja assertivo naquilo que eu estou fazendo, permite com que eu produza muito mais resultados, permite que eu seja cirúrgico naquilo que eu estou fazendo. Pessoas como essas que eu mencionei, Martin Luther King Jr., Billy Graham, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros ao redor do mundo, se a gente menciona o nome deles, você lembra só de uma coisa que eles fizeram, uma causa a qual eles se dedicaram. Eles entenderam esse alinhamento, qual era o chamado, qual era a paixão, qual era a visão e qual era o foco no qual eles deveriam se dedicar.
Então, para que você possa não ficar simplesmente com uma teoria, eu queria deixar algumas tarefas de casa para você, para que você possa começar a trabalhar isso na sua vida. Pegue uma folha de papel, ou seu tablet, ou alguma coisa desse tipo, mas eu sugiro até que seja numa folha de papel para você ir fazendo diversas anotações e faça uma linha. Coloque essas 4 palavras. Anote lá o seu chamado. Quais são as coisas que foram marcantes quando Deus te chamou? Quais foram as coisas que Deus te disse? Cada um de nós pode se lembrar disso. Abraão vai se lembrar da forma como Deus falou com ele, Neemias vai lembrar, Esther vai lembrar, os 12 vão lembrar de como Jesus o chamou. Quais são as coisas que são marcantes no seu chamado? Depois, anote a sua paixão. Você sabe exatamente qual é a sua paixão? Você tem as delimitações disso? Anote as características da sua paixão. Em que área exatamente Deus quer que você se dedique? Depois, pense sobre a sua visão. Você tem uma visão clara daquilo que Deus quer que você faça? Deus já te mostrou essa visão, talvez lá atrás, e Deus está te preparando, ou talvez todo o preparo que você teve até aqui é porque Deus vai te dar uma nova visão agora. Então, qual é essa visão? E como ela está alinhada tanto com a paixão como com o chamado? E por fim, faça a parte mais difícil. Qual é o foco? Qual é aquela coisa na qual eu devo me dedicar? Não são 5 ou 10, é uma só. Se você tivesse que descrever numa palavra qual é esse foco, qual seria essa palavra? Se você tivesse que no máximo detalhar numa frase, qual é o desdobramento desse foco? O que seria? Mas uma frase pequena. Depois sim, você pode fazer mais anotações para que você saiba exatamente onde chegar. Então, eu quero deixar esse desafio para você. Alinhe o seu chamado, a sua paixão, a sua visão e o seu foco. E certamente você vai ser muito mais cirúrgico naquilo que faz. E nos próximos episódios eu vou mostrar um pouquinho quais são os outros pilares que você precisa construir para que a sua vida deixe um legado e para que seja um tremendo impacto nesse tempo e nessa geração. Grande abraço e até o próximo episódio.